Toda semente é um anseio de frutificar, e todo fruto é uma forma da gente se dar. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. 11º domingo do tempo comum. Ano B. Hoje vamos falar da força do amor, que faz de uma coisa frágil e pequenina algo grande e forte. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está no livro de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra. Dorme e levanta-se. Noite e dia, enquanto a semente cresce, germina, sem ele saber como. A terra produz por si. Primeiro a planta, depois a espiga, por fim o trigo maduro na espiga. E quando o trigo permite, logo se mete a foice, porque já chegou o tempo da colheita. Aqui havemos de comparar o reino de Deus. Em que parábola o havemos de apresentar? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes que há sobre a terra. Mas depois de semeado, ele começa a crescer. E torna-se a maior de todas as plantas da horta. Estende de tal forma os ramos que as aves podem abrigar-se à sua sombra. Jesus pregava-lhes a palavra de Deus com muitas parábolas como estas, conforme eram capazes de entender. E não lhes falava senão em parábolas. Mas, em particular, ele explicava tudo aos seus discípulos. Como é bom ouvir Jesus contar histórias, parábolas. E como são bonitas as de hoje! A palavra de Deus entra em nossos corações de forma simples, por pequenos gestos ou coisas que ouvimos de outras pessoas. Sem que a gente perceba ou entenda, nós vamos mudando, crescendo dia após dia, lentamente, como uma sementinha plantada na terra. De repente, do nada, percebemos que Jesus está em nosso coração. E percebemos isso por meio dos frutos que damos. Sim, piririm,
Não somos árvores, mas damos frutos, frutos de amor, porque somos sementes de amor. Os frutos da gentileza, quando ajudamos alguém. Os frutos da alegria, quando brincamos com nossos colegas ou dividimos nossos brinquedos. Os frutos da esperança, quando fazemos doações. Os frutos dos milagres, isso mesmo, milagres, porque a oração de criança tem força igual à oração de mãe e pode fazer milagres pelo poder do amor. Agora que nós já vimos a dramatização do Evangelho e já entendemos um pouquinho do encontro de hoje, nós vamos fazer a tarefa proposta pela Pastoral Familiar. Lembra que a gente plantou no primeiro encontro de maio uma semente de girassol? E aí, cresceu? Nessa semana, nossa proposta é que você desenhe as etapas desse crescimento. Quem não puder imprimir, não tem problema, é só desenhar uma folha à parte ou no caderno. Caso você não tenha conseguido, pode plantar uma nova semente nessa semana e ir registrando ao longo do tempo, tá bom? Deixar a fé crescer como semente. Desejamos a todos vocês um bom encontro.